Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Independente, é um prazer conversar com todos vocês. E, gente, nós estamos, entrando no último mês desse ano. Essa semana já inicia o mês de dezembro, e aí tudo que eram expectativas lá em janeiro e no início do ano agora vão se confirmando, algumas para melhor, outras para pior, e os desafios, boa parte deles vai se transportando para o ano de 2024. São tantos aspectos que precisam ser avaliados em termos nas condições econômicas que cabe aqui talvez pensar sobre alguns deles nesse momento, Havia uma expectativa de nós chegarmos aí a um PIB de mais de 3%. Os últimos 2 meses, os resultados agora começam a arrefecer essa ideia, porque setembro, indicando o último trimestre, nós tivemos uma pequena queda do índice que compõe aí, que é o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB, e talvez a gente chegue aí próximo dos 3%, mas não passe de 3%, o que de fato é muito melhor do que nós iniciamos o ano. Na perspectiva do início do ano era 0,9%, não era 1%, e a gente acaba o ano muito próximo de 3%. E uma inflação melhor, que eu acho que essa é a grande questão, os preços se estabilizando, que essa era uma grande preocupação da comunidade. Mas associado a isso estão vários outros aspectos, várias políticas econômicas, e uma delas que a gente conversou com os nossos ouvintes aqui mais de uma vez, que era o programa Desenrola, para conseguir dar conta das dívidas das pessoas, ou as pessoas terem uma condição melhorada para quitar suas dívidas. O programa foi lançado em agosto, então ele está fechando aí 3 meses de programa, e os dados até agora, tanto a nível de país como nos estados de uma forma geral, indicam uma pequena queda da inadimplência, quase imperceptível. Esse acho que é o melhor termo em termos de inadimplência. Para o nosso ouvinte ter ideia, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas indicou que continuamos com uma perspectiva de que 4 em cada 10 brasileiros está negativado, está inadimplente. A queda, para o nosso ouvinte ter ideia, é de 0,51%. É muito pequena, Se a gente olhar os estados específicos, a gente está falando de 0,4%, 0,6%. Então, na média, é uma queda muito pequena para um programa que está 3 meses e que é robusto, mas talvez não tenha chego onde deveria chegar. Mas as perspectivas são melhores. Essa queda mostra, no mínimo, de que nós não aumentamos a inadimplência e que ela está estável, uma pequena queda. Os bancos privados começam a perceber isso, também com quedas de inadimplência de 0,2%, 0,3%, mas também é uma estabilidade, e que isso é importante. Por quê? Porque nós estamos já olhando o final do ano, Agora os resultados da Black Week não foram os melhores, talvez não sejam os melhores resultados que todos esperavam. Nós temos o final do ano, nós temos as festas, as férias, e é aí que está todo mundo contando, inclusive, com o consumo. Então, para as pessoas poderem consumir, elas vão ter que ter condições, elas têm que estar adimplentes. Para o nosso ouvinte ter ideia, ainda nós estamos falando de 66 milhões de brasileiros que têm alguma dívida. E essa dívida não são dívidas pequenas, a média de dívida é R$ 4.300. Então, precisa sim, estas pessoas vão ter que quitar essas dívidas se elas quiserem fazer novas dívidas. Talvez o programa não tenha chego ainda a todos em todas as condições. Os dados demonstram de que sim, melhorou muito pouco, mas melhorou, mas que tem um caminho a percorrer. Com os resultados de crescimento da economia, de inflação mais baixa, esses são dados positivos para nós termos um cenário mais adequado no fechamento desse ano, e aí sim projetar o ano de 2024, que isso será tema das nossas próximas conversas aqui. Uma boa semana a todos, fiquem bem e a gente se encontra semana que vem.